Boa noite ao presidente da Câmara e a todos, ao prefeito do nosso município, que eu acho que não se encontra. Eu fiz um convite também para participar, não sei se estão online, os prefeitos dos municípios vizinhos e também o promotor de justiça da nossa cidade, que mesmo que fosse online, participasse conosco, visto a importância e a gravidade da situação que nós temos vivido no nosso país e no nosso município, com os municípios vizinhos, né? Eu vou tentar ser breve, se eu me estender, eu solicito um pouquinho de paciência a todos. Bem, foi realmente pessoas da cidade, várias e várias pessoas que solicitaram que eu pudesse estar aqui, dando uma palavra, e a intenção é exatamente buscar ações municipais nessa luta contra o vírus. E quando a gente fala em ações municipais, a gente se refere exatamente a todos vocês dessa Câmara Legislativa, ao prefeito, à promotoria, porque a gente sabe que as ações dependem de empenho, de gastos, de investimento e de estratégias traçadas. Eu não sei por que está passando aqui. Eu agradeço, eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhum laboratório, nem nenhum patrocinador financeiro por estar aqui falando a vocês. Bem, a realidade, em primeiro lugar, eu quero realmente parabenizar. Alguém é bom de tecnologia aqui, porque eu não sei por que... Eu ia pedir a você, André, que ajudasse ali, que tá, eu acho que está em apresentação de slides automático ali. Pedimos paciência, porque quem faz ao vivo, às vezes, tem esse problema, né? Faustão diz, quem sabe faz ao vivo, mas, às vezes, ao vivo acontecem algumas situações assim, né? Espera aí que nós já estamos com paciência. É porque ao vivo acontece sempre algumas coisinhas desse tipo. Quero dizer também que o tempo não está sendo contado enquanto estamos paralisados. Só para distrair, Daniel, se eu não falar nada durante esse tempo, o pessoal que está assistindo em casa vai achar que nem está acontecendo nada. Então eu vou falando aqui para o pessoal ficar atento. Nós estamos aqui acabando de acertar a apresentação de slides para que possa fluir de forma legal. Eu acho que eu vi um pause em cima ali. Volta lá para a gente. Além das pessoas já citadas aqui, agradecendo a presença do nosso Paulo, presidente da nossa associação, ex-prefeito dessa cidade, José Diniz de Carvalho. Prazer tê-lo aqui conosco. Esclarecemos que algumas pessoas aqui nos assistem, mas todas as normas estão sendo obedecidas de distanciamento. Ela não está inteira aqui, né? Tenta clicar, pausar ele, clicar 2 vezes nele aqui. Não foi, né? Aqui talvez. Só foi no slide, não, também não é. Vamos tentar com ele para cima. Vai. Nunca vi isso aí, colocar slides juntos. Seguir configurações. Continua passando. Né? Continua passando. Clica com o botão direito, talvez. Podia, né? Para não atrasar, né? Dele passar? Não, mas é porque está passando automático, a gente não conseguiu, mas acho que vai. Vamos lá. Eu vou voltando aqui e vou falando. Então, desculpem, eu queria parabenizar todos os profissionais de saúde. Nós temos alguns aqui representados, a doutora Letícia, que está com a gente, enfermeiros, técnicos e pessoas que realmente todos são indispensáveis nessa luta. Eu quero realmente dizer que nós estamos exaustos, o meu sentimento aqui hoje é de exaustão, por uma luta contra o vírus e, infelizmente, uma luta que a gente tem vivido também contra um sistema, né, porque a saúde, sim, é prioridade e, infelizmente, a politização dessa doença tem feito com que vidas sejam perdidas enquanto se discute quem está certo, quem está errado e, por vezes, a gente deixa realmente a ciência de lado.
Então, a realidade epidemiológica é triste, são 3 milhões de óbitos no mundo em um ano de doença, 3 milhões de óbitos de um vírus que o primeiro surto do SARS-CoV-1 foi em 2002, de 2002 a 2005. Foi o primeiro surto de doença respiratória grave no homem. De 2002 a 2005, o SARS-CoV-1 acometeu 30 países no mundo e matou, em 3 anos, menos de 40 mil pessoas. A gente está diante de um vírus que acometeu o mundo inteiro, 192 países, e em um ano matou 3 milhões de pessoas. Então, quando a gente fala em números absolutos, em números relativos, o vírus não é tão grave assim, só 20% que vai ter pneumonia, só 3% que vai a óbito. Só que quando a gente olha o número absoluto, a gente está falando de 20% de um mundo inteiro doente. Quando a gente fala em 3% que vai a óbito, a gente está falando de 3% de um mundo inteiro doente. Então, infelizmente, 3% de um mundo inteiro contaminado significam hoje 3 mil óbitos. No Brasil, a nossa curva é essa aqui do meio. Esse gráfico aqui tem os QR Codes, vocês têm acesso a todas as informações que eu estou citando. A nossa curva é sempre ascendente, a gente vive umas ondinhas que caem, umas ondinhas que sobem, e essas ondas são reflexos exatamente do isolar sem tratar. À medida que nós definimos uma ação que foi passada pela OMS, sim, isolar sem tratar, nós simplesmente cultivamos o vírus na nossa sociedade, nas nossas casas, no mundo. O vírus está fazendo o quê? Sofrendo mutação. Mas ele está sofrendo mutação porque ele está sendo cultivado aonde? Em nós. Nós nos tornamos meios de cultivo viral. O vírus está mutando e está se tornando cada dia mais um supervírus, enquanto nós discutimos quem trata e quem não trata, ao invés de todos unirmos forças ao tratar. A base da medicina é tratar. Se você vai tratar com um suquinho, um chazinho da vovó, né, com a medicina ali natural, mas o foco é sempre tratar. A ciência é a base e está aqui nos slides, mas antes que a gente pudesse dizer a ciência comprovou, a medicina já existia com seu fundamento único de lutar por vidas. Então, esse é o nosso boletim epidemiológico de Aimorés, de 24 de abril. Nós já perdemos 51 pessoas. Na mortalidade, na mesma taxa de letalidade média do Brasil, de 3% de letalidade, que, como eu falei, em números absolutos, isso são muitos óbitos. Esse é o gráfico de doença prevalente. Aqui, se a gente observar, 2019, o número de... Deixa eu tentar passar aqui, ver se eu vou controlar melhor. 2019, aqui em laranja baixinho, era o número de pacientes internados com doença respiratória. Não chegava a 1.000 durante o ano. 2020, nós chegamos a ter 35 mil pacientes internados dia no Brasil com doença respiratória. Esses gráficos são nacionais. E a gente olhando o gráfico aqui ao lado, esse azul é a doença, o patógeno prevalente, que é SARS-CoV-2 confirmado. Em laranja, é SARS-CoV-2, diagnóstico clínico e tomográfico. Qual é o vírus que está adoecendo todos nós? Se vocês observarem esse gráfico, tem uma linhazinha verde, bem pequenininha na lateral aqui. Essa linhazinha verde são os outros agentes que a gente fala, uma gripe, é uma influenza. Nós temos SARS-CoV-2 predominante na nossa sociedade, na nossa casa. Então, eu gripei, deve ser adenovírus. Minha esposa perdeu o olfato e paladar, o teste dela deu negativo, o meu deu negativo, do meu filho que não está sentindo nada deu positivo. O que está na sua casa? SARS-CoV-2 é Covid. É Covid, não tem 2 vírus circulando no nosso ambiente interno, é Covid. O outro está com muita febre, deve ser dengue, o outro também está com febre, é dengue, dengue não passa de um para o outro. Nós colonizamos esse vírus na nossa casa. E aqui eu destaco isso por quê? Porque isolar sem tratar fez esse gráfico ascendente que a gente está vendo. O Covid disseminado na nossa sociedade, e essa linha de ação é a base da medicina. Para que nós compramos trilhões de testes? Um teste nasal de RT-PCR é um teste genético, aquilo ali é caro. Nós testamos, beleza, em março do ano passado, vamos testar porque a gente precisa saber se a doença é comunitária. Ok, testamos, a doença é comunitária. E agora nós continuamos testando para virar para o paciente e falar o quê? Deu positivo, vai para casa. Então não precisa de teste, porque se nós não vamos intervir
na história natural da doença, vamos parar de gastar dinheiro com teste. O teste teria uma finalidade de saber que a doença é real. A doença é real. Qual a segunda finalidade de um teste diagnóstico? Tratar. Então, nós precisamos mudar, acrescentar, né, são ações a se somar, tratar o nosso paciente. Vamos fazer teste, aqueles drive-thru que a gente via, testar em massa, testar com qual objetivo? Tratar. Descontaminar a população, poder abraçar, beijar, festejar, porque não tem vírus entre nós. Nós estamos aqui isolados e de máscara porque tem vírus entre nós. E alguns vão adoecer e outros não. E qual é a medida que a gente tem mais efetiva e que, infelizmente, não é feita nem no nosso município como projeto de lei, nem na maioria dos municípios do nosso país? Definir condutas terapêuticas pré-hospitalares. Quem de nós quer ter uma pneumonia grave e ser tratado na UTI com um tubo na garganta? Nós temos que tratar a gripe, porque a gente sabe que essa gripe vira pneumonia grave. Então, eu estou aqui falando daquilo que eu tenho feito, como eu disse, em exaustão. Tratei mais de 1.500 pacientes, a maioria por telemedicina. Graças a Deus existe certificação digital. Fiz única e exclusivamente para socorrer pessoas do país inteiro, porque quando deu março, deu abril, já estavam saindo estudos de medicamentos que funcionam, baratos, acessíveis e seguros. E à medida que os estudos saíam, a politização da doença veio junto. E aí os pacientes começavam a ir e voltar das UPAs, dos pronto-socorros, das postos de saúde, orientados a isolar sem tratar. Eu falei, não é possível, ninguém vai tratar, nunca aprendi isso na medicina, nunca fizemos medicina assim antes da Covid-19. E aí começamos a tratar, e a maioria dos pacientes que eu tratei, desses 1.500 aqui, colocados em gráfico, foram pacientes em fase 2 da doença, que a gente fala que é o paciente que já passou daquele estadozinho de gripe, ele já está começando a inflamar e tem uma pneumonia. Pacientes com tomografia com 10, 15, 20, 30% de lesão. Alguns desses, esses 10% em fase 2B, que é aquele paciente que está com aquele aparelhinho no dedo que desatura. Aquilo ali nunca foi usado para a gente orientar um paciente a ter aquilo em casa. Aquilo ali é aparelho de UTI, tanto que os postos de saúde, a maioria não tem. E por que a gente definiu que isso é evolução em século XXI, esperar ficar grave dentro de casa? O que isso gerou? Colapso. Semana passada eu cancelei uma cirurgia de uma paciente oncológica minha que estava na sala, tudo anestesiado, funcionada, material aberto, a paciente precisa ser operada. Foi cancelado, sabe por quê? Porque não tinha medicamento para entubar. E ela precisava de uma anestesia geral. Isso aonde? Em Baixo Guandu. Ligamos para a Imores, também não tinha. Ligamos para a Resplendor, também não tinha. Vamos pegar emprestado em São Mateus, talvez São Mateus tenha. Então, nós colapsamos um sistema. E o que falta? Buscar ações que realmente possam ser efetivas. A mortalidade que eu tive, o número de internações foram 15 internações de 1.500 pacientes, 1% de internação, considerando que a maioria estava inflamado, então não foram 20% que precisaram de internar, não foram 10%, foi 1%, 3 foram a óbitos, esses 3 idosos, que a partir do momento que interna e vai para uma UTI, as condutas mudam, e a gente mesmo tentando conversar com os colegas, a gente, nessa politização da doença, tem as rixas entre colegas, e infelizmente a vítima é sempre o paciente. Eu trato, eu não trato, quem vai ser prejudicado? O paciente. Eu faço tal remédio, eu não faço, quem é prejudicado? O paciente. Infelizmente, a gente está vivendo isso de maneira muito triste na medicina, em pleno século XXI, disputas de ego, né? Isso é triste, mas nós podemos ter uma mortalidade de 0,2%, de 0%, se nós agirmos quando? Precoce. Qual é a chance de salvar o nosso paciente? Esperando ele ficar grave ou agindo no estado gripal? Então, eu sempre fiz profilaxia a todos os meus pacientes. Se tem aqui paciente, sabe, ninguém sai do meu consultório de uma consulta ginecológica obstétrica sem ser orientada a proteger de Covid e a ser tratado. Isso desde abril do ano passado. Vou falar as letras para a gente não ter nosso vídeo cortado. Tomo a IV, que é o remedinho que estão falando aí de efeitos graves, desde abril do ano passado, minhas filhas tomam semanal. Por quê? Porque o profissional de saúde está exposto à maior carga viral. Então, se eu estou exposto, eu estou expondo as minhas filhas, o meu marido, então elas tomam IV semanal, e se o narizinho escorre, IV diário, 2, 3 dias, estão com saúde. Tá? Tomo HCQ diário.
É triste, né, a gente fazer uma reunião numa Câmara sem poder falar o nome de um remédio que a gente usa há 70 anos. Que É bom, idosos deixa eu usam. interromper, é bom explicar que ela não pode citar por questões do Facebook, não por questões da Câmara, Né? tá? Porque Ok? o Facebook vai tirar a nossa reunião, que é ética, que é moral, que está aqui para ser realmente legalmente discutida. Então, eu vou usar os termos IVM e HCQ, porque a gente está vivendo essa era, né? Que situação, né? Em pleno século XXI. A doença, mais do que comprovada em todos os estudos, é uma doença imunotrombótica. Ela não é só uma doença pulmonar. O pulmão é o órgão mais acometido em quase 100% dos pacientes que entram para uma fase inflamatória, mas ela inflama todos os órgãos do nosso corpo, desde a pele, lesões cutâneas, ao pulmão, ao fígado, ao rim. Os pacientes jovens e idosos de qualquer idade que nunca tiveram um problema renal estão nas UTIs fazendo hemodiálise. Por quê? O vírus não é bonzinho. Ah, doutora, isso... Não, gente, é o vírus que mata mesmo, não é médico que mata, é o vírus que mata. Só que o nosso dever é intervir nessa história conhecida do efeito desse vírus, que inflama tudo. Ah, o que causa hepatite grave é o IVM, né? Não, gente, é o vírus. O que causa lesão muscular, que se chama rabdomiólise. Hoje eu internei um paciente com rabdomiólise. Um paciente que estava em casa com dores musculares extremas e alterações de enzimas lá no céu por um vírus. Então, a gente está brigando de um remédio que a gente usa é reconhecido pela Anvisa há décadas, pela segurança. Então, nós temos que parar de brigar e buscar ações efetivas. Vários estudos mostrando maneiras de agir, está aqui, agir de acordo com o efeito que o vírus causa, agir na resposta inflamatória e trombótica. Nós estamos perdendo os nossos avós queridos que deitam e não acordam, infartam. E antes da Covid, o que eles faziam? Tomavam remedinho e vivia 30, 40 anos com remedinho. Hoje eles têm uma contaminação silenciosa, fazem alterações trombóticas lá em cima, silenciosas, e o único efeito que eles têm não é nem estado gripal, é infarto, é AVC. Que até então, sem o efeito viral, viveriam muitos anos. E esse efeito que a gente observa nos idosos, a gente observa também nas gestantes, porque elas são mais imunossuprimidas. Então, às vezes, num contato com o marido doente, ela nem adoece. Quando você vai avaliar, ela está com fatores de risco de trombose, que é fator prognóstico, que a gente precisa ter nos nossos laboratórios, exame de dedímero, lá em cima. Pacientes que, olha, o dedímero da minha vozinha está 15 mil, o que eu faço? Vamos tratar. Doutor Bruno Neite, angiologista, que acompanha a gente todos os nossos casos. Colegas que falam, não vou tratar não, vou ver o que dá, daí a 2 dias, minha vozinha dormiu e não acordou. Então, é um vírus agressivo. E, além do quadro agudo grave, tem o pós-Covid. Isso aqui são alguns estudos mostrando que 80% dos pacientes vão ter, provavelmente, nos próximos 3, 6 meses, ou até cronicamente, uma doença crônica adquirida, doenças reumatológicas várias adquiridas pós-Covid. Quando que isso vai surgir? Quando a gente não tratar precoce. Porque se eu trato o estado gripal e interrompo essa cascata inflamatória, eu tenho mais chance de vencer a doença. Esse estudo aqui ao lado, à esquerda, mostra o índice de readmissão pós-alta das UTIs. O paciente tem alta da UTI feliz, vencia a Covid, e daí a 10 dias ele reinterna e 10% vão a óbito de novo. Então, essa assistência à saúde precisa ser de vigilância, de discussões de casos, de realmente levantamento de dados e de ações terapêuticas. Nós temos tido resultado de sucesso. O que a gente pode fazer para melhorar as nossas ações terapêuticas? Infelizmente, os pacientes têm alta da UTI, sabem em que condição? Vai para casa sem receita, porque eu preciso liberar um leito, porque tem 3 esperando aquele leito. E aí, nosso serviço de saúde precisa fazer o quê? Ir atrás, em busca ativa. E esse paciente que saiu de uma UTI, gente, ele sai de uma UTI, nós temos moradores em Imorés assim agora, que vocês devem saber. Sai da UTI sem andar, sem falar. E antes de ir para a UTI, ele andava, ele falava, sai desnutrido. Porque UTI é o lugar de menor prazer que um ser humano quer passar. Eu tenho uma pacientezinha de Vitória que me mandou ontem uma foto em pé na cozinha amassando um biscoito. E essa paciente, 20 dias atrás, ela estava sem comer, sem andar, sem falar e sem levantar os braços. E eu falo, me manda a receita de alta dessa UTI. E quando manda a receita de alta, está prescrito para alguns óleos de girassol, para tratar escária e nada mais.
E esse paciente precisa de polivitamínico, precisa de fisioterapia motora, respiratória, como vocês falaram da ata da semana anterior. A gente precisa investir em tudo isso. Esse paciente precisa de fisioterapia, precisa de nutricionista, precisa de neurologista, precisa de cardiologista, precisa de uma reabilitação. E aí, o que aconteceu com essa senhora em 20 dias? Voltou a andar, falar e estava batendo um bolo. E se ela não tivesse a condição dessa reabilitação oferecida, ela ia ficar sequelada. Nós teremos vários pacientes sequelados aí. Então, o que nós investimos, o que foi investido no mundo, investimentos públicos em 2020 e nesse início de 2021. Milhões em vendas de testes, milhões para não dizer bilhões, em vendas de máscaras, milhões em vendas de respiradores. Lembro no início da campanha, há um avião de respirador chegando no Brasil, milhões em patrocínios de pesquisa, milhões em vendas de vacina. Ok, qual desses, teste, máscara, respirador, pesquisa e vacina, quais dessas ações contribuíram de forma efetiva para tratar precocemente a doença? Nenhuma. Máscara não mata vírus, teste não mata vírus, pesquisa é indispensável. Enquanto tem médicos pesquisando, tem nós atuando. Vacina não mata vírus, vacina é profilaxia. Nós estamos queimando as nossas vacinas, a gente está vacinando pessoas contaminadas porque a gente está negando a profilaxia medicamentosa. E a partir do momento que a pessoa contaminada, sem saber que está, sem sintomas, recebe uma vacina, as UTIs estão lotadas de pneumonias pós-vacinais. A vacina que não tem condições de vencer aquele vírus com anticorpos neutralizantes, os anticorpos que a gente chama de subótimos, eles se tornam simplesmente receptores para o vírus entrar na célula e se replicar. Então, idosos e outros profissionais que estão contaminados, assintomáticos, que não desenvolveriam uma pneumonia, talvez, estão desenvolvendo pós-vacinal por culpa da vacina? Não, porque nós não estamos descontaminando a nossa população, nós estamos queimando as nossas vacinas. Vacinas que estão perdendo a eficácia para um vírus mutante. Isso aqui são algumas das cepas já estudadas, conhecidas e investigadas que mostram, sim, maior contágio, escape vacinal. Então, nós estamos isolar sem tratar, fez dos seres humanos um meio de cultura e de mutação. E aí, imaginam se a gente já viveu a segunda, terceira onda no Brasil, nós vamos esperar a quarta, sem fazer nada. Porque o vírus vai mutar, vai vir a próxima onda. Isso é óbvio, não estamos tratando. Então, a letalidade no Reino Unido de cepa que é menos agressiva que a nossa P1 de Manaus, que já está entre nós, já tem no Brasil as cepas mutantes e outras que a gente não sequencia, porque o sequenciamento genético é caro. A gente descobriu a mutação de Manaus através do Japão, que os japoneses de Manaus chegaram lá e lá eles todos são sequenciados. Olha, tem uma cepa gravíssima no Brasil. Que bom que eles fizeram o favor de nos dar o sequenciamento pronto. Porque é caro. A realidade é muito pior do que essa. E a cepa do Reino Unido, a letalidade lá foi 61% maior. Esse vírus que está circulando entre nós agora tem enchido as UTIs de jovens. Muito mais agressivo. Os velhinhos que o ano passado todos sobreviviam não estão sobrevivendo esse ano. Porque nós estamos gerando supervírus enquanto a gente fica discutindo. Tratar está errado. Com todo respeito, tratar nunca foi errado. Se o nosso tratamento é 100% eficaz, primeiro, não existe. Ah, mas a IVM reduz 20% de mortalidade nas UTIs. Se a IVM reduz 20%, 20% seriam quantos óbitos a menos? É 15%, é 20%, é 80%? Ótimo! Nós podemos salvar mais vidas. Se na atenção primária o tratamento iniciado entre o primeiro e terceiro dia reduz 80%, nós vamos esperar chegar na atenção terciária? Então, é isso que nós temos visto, o paciente evolui, o paciente que tem lesão tomográfica inicial e a gente não trata, ele vai evoluir, porque o vírus não é bonzinho e cada dia está mais agressivo. Isso está mais do que publicado, fatores de risco relacionados à mortalidade, o principal fator que a gente vê em qualquer idade associado a uma mortalidade que vai de 2% para 30% é obesidade. Vamos observar as barriguinhas dos nossos vereadores. Isso é sério. Ao invés da gente mandar a população ficar em casa com medo, trancada, cheirando uma máscara, vamos mandar a população ir andar ao ar livre. Se não tem ninguém ao seu redor, tira a máscara, respira.
estimular exercício físico, alimentação saudável, voltar às ginásticas da terceira idade ao ar livre, com medidas de distanciamento, álcool. Então, a gente precisa trazer a saúde física e mental de volta. A nossa população está morrendo de pânico. Doutora Karine ia vir, não veio, psiquiatra. Pânico. A doença prevalente no consultório psiquiátrico hoje não se chama depressão, se chama pânico. Estou com medo de dormir porque eu tenho medo de morrer. Estou com medo de acordar porque eu tenho medo de morrer. Porque nós geramos pânico. Onde uma pessoa caminhando na rua ela vai ser presa. Onde um trabalhador que abre um comércio para se sustentar ele vai ser preso. Então, são muitas distorções por culpa simplesmente do isolar sem tratar. Já pensou? Estão colonizando o vírus e está gerando guerra, guerra, guerra. E aqui eu incluo as minhas gestantes, que são alto risco, reconhecidas pelo CDC e precisam ser tratadas. Dos 15 pacientes meus que evoluíram para a internação, eu coloquei aqui os fatores associados à internação, o fator obesidade, como eu já falei, o fator genético, 1 ou 2 pacientes com todo o tratamento venoso adequado, o melhor possível, otimização de doses que evoluiu, fator genético é 5 a 10%. Graças a Deus é a minoria. Nós temos que agir de maneira efetiva em todos os pacientes. Outro fator, fator idade, fator diabetes é outro fator de risco, e o fator P1, que é a cepa mutante. Quanto mais mutante, mais inflamação, mais efeito trombogênico. Mas eu queria destacar aqui o primeiro fator, que é o fator social. Desses 15 pacientes meus que precisaram de internação, 10 pacientes internaram porque não tinham dinheiro para comprar remédio. É paciente que liga, doutor, eu estou com falta de ar, você precisa de enoxaparina, você precisa de IVM 5 dias, você precisa de tal antibiótico 10 dias, você precisa de anti-inflamatório injetável 5 dias e depois reduzir a dose. Aí ela liga da farmácia e fala, doutora, eu vou conseguir comprar só IVM. Eu falo, vamos pedir a Deus para você ficar bem. Eu falo, vai na prefeitura. A prefeitura não fornece a enoxaparina. Por quê? Porque não faz parte do padrão. E Covid faz parte de alguma coisa na nossa vida? Se Covid chegou agora e precisa de enoxaparina, vamos fazer um projeto de lei para ter enoxaparina. É caro. Um paciente de 60 quilos para 10 dias de enoxaparina vai gastar aí, no mínimo, 600, 800 reais. E se ele pesa 100 quilos, ele vai gastar R$1.000. E se ele precisa usar 30 dias, quando tem pneumonia grave, ele vai gastar R$10.000. E como ele não tem condições, ele fala, doutora, vamos tentar. E daí, a 5 dias, liga, doutora, a gripe melhorou, o nariz parou de escorrer, mas a falta de ar piorou. E vai para a UTI pelo fator social, que é falta de acesso aos medicamentos, que aqui, realmente, na presença de vocês, quem tem o dever de fornecer os insumos à população são os nossos gestores. São os nossos gestores, é de saúde que a população precisa. E enquanto está todo mundo adoecendo, precisa de remédio. Então, nós precisamos de projeto de lei, precisamos de comitê de crise ativa e precisamos de insumos disponíveis. Ah, doutora, mas esse eu não tenho como fornecer. Precisa. E eu posso te dizer quanto custa um paciente numa UTI? Um paciente que fique 10 dias num tubo numa UTI não custa menos que 500, 600 mil reais aos cofres públicos. E considerando que de 10 que estão na UTI, 5 pelo menos vão a óbito, nós gastamos quanto com 5 vidas que foram a óbito? Dava para comprar enoxaparina para todo mundo sobrar e todos sobreviveriam sem sequelas. Então, nós precisamos focar em ações efetivas. E o fator social é triste. Eu tirei do meu bolso, acredito que muitos de vocês, para socorrer várias pessoas com enoxaparina, porque a doença é tromboembólica. Diagnóstico clínico, isso aqui é um score clínico fantástico, com mais de 1.500, 1.700 pacientes. Foi criado com base em pesquisa para ajudar a gente a diagnosticar rápido. Está publicado. O que aconteceu? O Ministério da Saúde, diante dessa publicação, pegou e criou o TRAT-COV, um programa fantástico de computador para ajudar em Manaus um diagnóstico rápido, clínico, com base em toda a estatística, uma coorte de 1.757 pacientes, tem como a gente fazer diagnóstico pelo contato, pela sintomatologia, sem esperar um RT-PCR, que para as novas cepas, 70% não detectam. E vários pacientes morreram esperando um teste dar positivo. Estou com falta de ar, mas não tem teste, o pulmão está cheio de lesão, mas o teste dá negativo. E aí morre esperando um teste, sendo que o paciente precisa de ser acolhido na sua queixa e ser tratado. O que aconteceu com o TRAT-COV do governo? Foi tirado do ar por ordem judicial com 1 semana.
O governo está querendo tratar todo mundo sem diagnóstico. Ou seja, a politização da doença está impedindo o Ministério da Saúde de salvar vidas. O protocolo do Ministério da Saúde de tratamento medicamentoso precoce foi implantado em nota técnica 9 de 2020, em maio do ano passado. Se a gente contar nos dedos 5, 10 municípios, de quantos municípios tem no Brasil? 5.500 municípios. Não foi implantado um protocolo do Ministério da Saúde porque a politização da doença tem impedido o paciente de ter acesso a isso. O Tratikov foi criado por um pesquisador fantástico, o Dr. Flávio Cadegiani, suando noites e noites para desenvolver uma ferramenta diagnóstica clínica que economiza teste, que salva vida, e foi retirado do ar por politização da doença. E em 2020, como eu tratava, gente, era fantástico. Era HCQ e um antibióticozinho 5 dias e tratava. Era fantástico. Infectou de novo, HCQ, antibiótico 5 dias, está curado. Não funciona hoje nas novas cepas. É o que a gente faz com a AIDS, é o que os infectologistas fazem. É um coquetel para vencer um vírus. Covid é um coquetel para vencer um vírus já. Então, o Covid na fase 1, entre o primeiro e o terceiro dia, já não é só o HCQ com AZT, é o HCQ com AZT com IVM, com enoxaparina profilática. Então, nós estamos gerando um vírus resistente que tem nos matado, que tem nos adoecido, que tem saído caro, porque nós estamos negando ações precoces. Não, o que a gente tratava com corticoidezinho 3 dias não funciona mais hoje. É injetável. E mesmo assim ainda acaba piorando e precisa ainda de oxigênio. Então nós estamos gerando supervírus por infelizmente, essa politização da doença. Como se trata pré-hospitalar, não existe tratamento, existe mais do que publicado inúmeras drogas baratas, acessíveis, seguras, usadas há décadas, para a gente otimizar e individualizar cada caso. Ah, doutora, tem um kit? Nunca. Quem me dera. Se existisse um kit, né, nem precisava do médico. Comprou o kit, não tem, gente. É uma doença severa, uma doença individualizada. É médico ouvindo a queixa do paciente, é médico analisando o laboratório, é médico avaliando a resposta clínica a cada 24, 48 horas. Eu durmo meia-noite perguntando para o paciente que esqueceu de me dizer o que ele está sentindo, perguntando o que você está sentindo. E 4 da manhã eu estou lá no celular vendo quem que mandou mensagem, o que, para tentar socorrer. Por que eu estou fazendo isso? Porque não está sendo feito na nossa atenção básica. Médicos e médicos mandando para casa com dipirona. Dipirona, qual é a evidência científica da dipirona? Se a IVM tem 60% de cura e a dipirona tem quanto? Se a IVM e a HCQ reduz 70%, 80% de internação, o isolar sem tratar vai reduzir o quê? Então, nós temos que parar de querer dizer que sabemos de medicina e deixar os médicos trabalhar e incentivar união, ações efetivas e vocês, gestores, nos darem condições de trabalhar. E parar a briga entre médicos, que situação a gente tem vivido e o paciente tem sofrido. É um tripé terapêutico básico que nisso aqui tem inúmeras medicações que a gente pode usar. É matar o vírus em todas as fases da doença, é vencer a tempestade inflamatória quando ela se instala, é prevenir e tratar eventos trombóticos. Se a gente quer salvar um velhinho com Covid, a gente tem que dar anticoagulante para esse velhinho profilático, porque senão a gente vai tratar a pneumonia, ele vai morrer de trombose. Então, não faltam estudos, não faltam evidências, são mais de 30 mil publicações em um ano da doença. A gente nunca viu isso na história da medicina de qualquer doença. Então, não faltam algoritmos como esse, tratamento multidroga sequencial ambulatorial precoce, algoritmos europeus, algoritmos americanos, algoritmos... Ah, mas por que o mundo inteiro não faz? Por causa da politização. Ah, e por que o mundo inteiro não oferece IVM e HCQ? Porque é barata, não tem patente. A Anvisa aprovou o quê? Remdesivir. Remdesivir, eu vou mostrar aqui, reduziu mortalidade sem significância estatística em 20%, a IVM reduziu 80%. O Remdesivir custa R$16 mil, é para ser usado apenas nas UTIs. A IVM custa R$16 e salva vidas, mas não dá lucro. Não dá lucro. Nós chegamos ao ponto de vidas estarem sendo perdidas por interesses de poucos.
E não podemos aceitar isso mais. Tem como vencer a doença. Falta evidência, não falta mais. O discurso do falta evidência era de março do ano passado. Abril do ano passado, para quem tu aceitava 2, 3 estudos, hoje são estudos incontáveis. E HCQ tem mais de 300 estudos. Ah, mas tem contrário? Tem. Sabe o que os contrários fizeram? Doses tóxicas. A gente usa a dose de 400, o estudo contrário deu 1.200 e matou os 11 pacientes. E está sendo investigado pela polícia. E aí você vê a que ponto a politização da doença chegou, de matar pacientes e dizer que fez pesquisa intencionalmente. A que ponto chegou estudos em grandes revistas que são retratados e despublicados. Essa é a medicina que a gente tem vivido. Doutora, então você me trata? Então a doutora está morrendo, gente, de exaustão. Eu preciso que vocês façam com que todos os colegas se unam e todo o município. Por isso que eu convidei os prefeitos dos municípios vizinhos, porque se a gente quer vencer uma doença, a gente tem que se unir em ações, em capacitação, em discussão, para a gente vencer esse colapso. Esses estudos, o C19study.com, é um banco de dados americanos de médicos que voluntariamente têm lutado nos Estados Unidos pelo direito do paciente ser tratado precoce. Todas as drogas publicadas a cada segundo estão aí em estudos, nesse estudo. E olha a comparação de drogas, olha a IVM, 81% de benefício. Olha a NTZ, que é outro remedinho que a gente tem no posto, 70%. Olha a HCQ, 65%. Você sabe o que é 65% de redução de internação, gente? É vencer o colapso. Olha o gráfico lá em cima, tratamento imediato, porque a gente também não pode falar essa palavrinha sem ser o imediato. Tratamento imediato reduz mortalidade. Olha a IVM, 84%, chegando a 96% em alguns estudos. Olha a HCQ, 72% de redução de mortalidade, chegando a 82% de redução de mortalidade usados. Em quantos pacientes? Mais de 15 mil pacientes, porque hoje a gente já tem um mundo de pacientes para observar que funcionou e funciona. E ali embaixo, o Remdesivir, 26% de benefício. A gente está falando que a droga de 26% de benefício ela é muito melhor do que a droga baratinha que tem no posto e me dá 96% de benefício. A que ponto chegou a politização da doença? Eu queria não usar essa expressão aqui, mas não tem como você falar sem dizer que a verdade é triste, né? E é isso. A HCQ causa arritmia grave em quem, gente? Nunca causou. Nunca matou ninguém. Idosos usam HCQ para tratar artrite 2, 3, 5 anos seguidos. Antes da Covid, o frasquinho era vendido baratinho, com 500 unidades de HCQ, que não precisava de receita. De repente, só vende com receita e mata. Entende como a situação se tornou? Essa foi a última meta-análise mostrando que a HCQ não tem nenhum efeito cardíaco grave e é uma droga segura. Essa meta-análise foi publicada em 5 de abril agora. Foi uma meta-análise de revisão do uso do HCQ nos últimos 10 anos. A conclusão dessa meta-análise é que a HCQ tem perfil de segurança na dose segura recomendada em bula, não causa arritmia grave, não mata. Nós podemos usar HCQ com tranquilidade, sem medo. Dr. Mauro Ribeiro, presidente do CFM, que é super calado, pacato, aquela pessoa que só responde as coisas tecnicamente, não aguentou. Chega de falar que HCQ e IVM mata, isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Chega. O Ministério da Saúde tem autonomia judicial para tratar e prescrever HCQ. Essa foi mais uma análise judicial em 15 de abril, porque todos os partidos políticos querem processar o Ministério da Saúde, porque ele está tentando trabalhar. Mas a Justiça, com base em toda a evidência, não tem como negar que a HCQ não mata ninguém e funciona porque não faltam publicações. Outro grave engano, infelizmente, é esse. Toxicidade hepática, esse é um site, LiverTox, do NIH, é o Ministério da Saúde americano. Drogas que causam lesão hepática. Quando a cloroquina... Não falei, né, gente? Quando o HCQ, ele concluiu-se depois de um ano que não matou ninguém, e muitos morreram sem ter acesso, e o IVM tem mais eficácia ainda que o HCQ,
Quem não tem interesse nem lucro com essa droga inventou o quê? Que o IVM mata também. Só que falar que o IVM matava de cardiopatia seria também muito redundante, né? Então, vamos falar que o IVM mata de hepatite. Só que foi mais trágico do que o HCQ, porque o HCQ pode realmente prolongar um pouquinho o intervalo QT no exame eletrocardiográfico, mas o IVM é a droga menos hepatotóxica que existe. Se vocês olharem aqui nesse site de toxicidade hepática, a droga mais hepatotóxica que existe, que é o nível A de toxicidade, que é quando a droga realmente tem causa estabelecida de lesão hepática, a droga mais hepatotóxica que existe se chama paracetamol, Tilenol. Quem aqui já tomou Tilenol? Todo mundo. Alguém já teve hepatite? A droga mais hepatotóxica, que se chama Tilenol, usada com segurança, não causa hepatite. E olha a descrição da IVM. A classificação de toxicidade é de menor risco que a classe D. Raríssima a possibilidade de uma dose excessiva tóxica levar a uma toxicidade. A IVM está na classe de drogas de maior segurança hepática. Então, chega, gente. Se você toma Tilenol sem medo de morrer de hepatite, você pode tomar IVM 5, 7 dias na dose segura que o médico te prescrever, porque tem evidência que você não vai morrer de hepatite e vai vencer a Covid. Tá? Então, infelizmente, a evidência está aí, mas, infelizmente, a politização da doença. Olha, essa é uma outra publicação da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, eu estou quase acabando, de mais uma revisão de toxicidade hepática medicamentosa. Observem, por favor, essas duas tabelas. Vê se vocês encontram IVM. Olha, paracetamol, penicilina, eritromicina, diclofenaco, valproato, paracetamol, álcool, paracetamol, toxicidade, paracetamol, azatioprina, cetoconazol, omeprazol, beta-bloqueador, metronidazol, paracetamol, cafeína. Alguém achou aí nas drogas possíveis de hepatotoxicidade IVM? Não tem, gente. Não tem. Pior invenção foi usar como hepatotóxica. É a droga das mais seguras em relação ao dano hepático. Referências práticas são municípios que usam e adotam o tratamento imediato, pré-hospitalar. Doutora Vânia Brilhante, diretora da Unimed de Belém do Pará. Doutora Vânia, olha esse gráfico em maio do ano passado. Doutora Vânia tinha uma UTI lotada, pacientes sendo entubados sentados. Ela fala, eu não aguentava mais abrir a porta do hospital e ver o carro parando e gente caindo, morrendo, e eu não poder fazer nada. E a doutora Vânia falou, nós vamos, a partir de hoje, no dia 8 de maio, fazer kits IVM, HCQ, AZT, e todo mundo que chegar no pronto-socorro com queixa de dor na cabeça até a dor no pé ou lesão de pele, vai receber kit para Covid, porque está todo mundo contaminado de Covid. E ela falou, em 3 meses nós vamos vencer esse colapso. Olha quando que ela venceu o colapso, gente. 8 de maio começaram a fazer os kits e a busca por telemedicina, busca ativa de doentes e oferecer tratamento em casa. 8 de maio, olha lá em 5 de junho, 28 dias depois, 27 dias depois, 0 de pacientes internados na UTI, 0 de pacientes internados nas enfermarias, porque tratamento precoce salva vidas. Doutora Vânia e os médicos da Unimed foram até o governador do Pará, foram até os gestores, foram até vocês, legislativo, e conseguiram apoio de todos em que o paciente tem que ter direito a receber um tratamento que salva vidas. E Belém do Pará, desde maio do ano passado, tem IVM, HCQ e tudo que qualquer médico solicitar para ações terapêuticas precoces em todos os postos de saúde. Tem médico que não trata? Tem, porque tem médico que está envolvido com o quê? Com interesses pessoais e políticos. Mas aqueles, e a grande maioria que trata, tem o remédio lá e o paciente tem direito. E se o médico negar, o paciente sabe que ele pode assinar o termo e falar, mas eu quero, porque eu sei que funciona. Então, nós precisamos dar esse direito ao nosso paciente. E Belém do Pará criou, como é grande, criaram policlínicas itinerantes e ficam uma semana num município, uma semana no outro, e assim eles atendem milhares e milhares, testando para tratar assintomático, tratando sintomático todos com tratamento imediato, pré-hospitalar, para evitar internação e agravos.
Esse é um estudo comparativo do colapso agora, esse ano, em Manaus, no Amazonas e Belém do Pará, 2 estados vizinhos. O que aconteceu? Olha a mortalidade no mesmo período, agora com a cepa mutante em Amazonas, em Manaus, 1.645 óbitos por milhão de habitantes. A mortalidade em Belém do Pará, 296 óbitos por milhão de habitantes. Qual é a diferença que esses 2 estados têm? Um oferece tratamento, o outro não oferece tratamento. Funciona em todos os níveis de evidência. Funciona, é barato, salva vidas, não tem toxicidade. E vocês precisam dar esse direito. Ambulatório de médicos voluntários, junto com faculdade, tratamento imediato. Mortalidade, 0,1%. 0,1%, 0,5% e não 3,5%. Se nós estivéssemos oferecendo o tratamento imediato no nosso município, no nosso país, ao invés de perder 51 colegas moradores, nós teríamos perdido 8. Quantas vidas não teríamos salvado? Considere esse número no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Enquanto a gente está brigando que o remedinho mata, as pessoas estão morrendo sem ter direito de serem tratados. Porto Feliz, eu falo que é a cidade modelo do nosso país, modelo ao mundo. Porto Feliz, o prefeito é médico, cirurgião geral, doutor Cássio Prado, foi reeleito com 93% de votos, porque desde maio do ano passado, ele foi o primeiro a fazer o experimento de profilaxia populacional. Ele pegou, vou mostrar o desenho aqui, ele pegou o bairro mais acometido pela Covid, em maio do ano passado, e dentro desse bairro ele pegou uma quadra onde tinham menos pessoas contaminadas. Nessa quadra tinham 290 moradores. Ele pegou a IVM e deu para os moradores daquela quadra, no meio daquele bairro contaminado, a IVM de 15 em 15 dias por 90 dias. E observou se faria diferença. O que ele observou? Aquele bairro, nesses 90 dias, surgiram mais 122 casos novos. E aquela quadra que recebeu a IVM de 15 em 15 dias profilática, isso se chama profilaxia medicamentosa pré-exposição, é o que a gente faz com o caso de meningite que chega no Brasil, é o que a gente faz com tuberculose, é o que a gente sempre fez na medicina, tratar os que não estão contaminados para não adoecerem. O número de casos nessa quadra foi 0. IVM funciona e tem N estudos publicados no mundo de que IVM profilático funciona. E doutor Cássio fala, eu dou IVM como receita sem data de vencimento a toda a minha população. Porto Feliz tem 53 mil habitantes. Ele fala, isso não empobrece o município. Isso me dá capacidade de um comércio que funciona, de uma escola que eu só não abri porque o Estado me multaria. Mas o meu município tem casos novos, porque tem cidades vizinhas que não tratam, mas não tem mortalidade. Os meus 680 profissionais de saúde recebem IVM quinzenal, HCQ semanal, vitamina D e zinco diário, como medida de cuidado com a saúde dos meus profissionais de saúde. Meus 680 profissionais de saúde, nenhum deles ficou grave de Covid, nenhum óbito, o que a gente não vê em tantos outros municípios. A mortalidade da último levantamento de 1º de março, em Porto Feliz, é de 0,43, considerando os que foram tratados e não os tratados precoce, porque aqueles que começam o tratamento entre o 1º e o 4º dia, a mortalidade é 0. Já estou acabando, gente. Vou passar rápido. Então, a gente pode oferecer isso ao nosso município. Quando a gente ouve falar, o município venceu, esvaziou a UTI, fazendo isso, fazendo aquilo, não é mentira, tá, gente? E logo alguém levanta e fala, é mentira, vai lá conferir, é bom quando vai conferir, porque vai ver que não é mentira. Esse daqui são cortes tomográficos, que eu quero mostrar para vocês, um caso, tudo em pretinho que vocês estão vendo, o pretinho é um pulmão saudável. Esse último caso, vocês estão vendo que ele está branquinho, esse é um pulmão destruído. Esse é um paciente que vai se tornar DPOC, dependente de tratamento para respirar, de bombinhas. É aquele paciente que precisa sempre de um fisioterapeuta, de um pneumologista. Esse último paciente, o paciente do meio, tem um pouquinho de lesão no pulmão. E o paciente anterior não tem essas lesões branquinhas, está começando uma pneumonia. Esse primeiro paciente é o mesmo que esse segundo, é o mesmo que esse terceiro.
É um paciente que vai no posto de saúde todos os dias e pede socorro e é orientado ao quê? A hora que dessaturar, você volta que eu vou te tratar. A hora que dessaturar, o pulmão está assim. A hora que dessaturar, o pulmão está assim, o cérebro já está sofrendo, o rim já está sofrendo, o fígado já está sofrendo. Esse paciente, com certeza, você pede enzimas hepáticas dele, está lá em cima. Porque a doença é inflamatória e tromboembólica. Esse pulmão tem trombose. Esse paciente, se ele for para a UTI receber só um corticoide e vencer a inflamação, nós perdemos um colega médico assim, neurocárdio. Neurocárdio é um médico que estudou até os 50 anos, porque ele fez 6 anos de medicina, fez mais 5 anos de neuroclínica, fez mais 5 anos de cardiologia, e a hora que ele estava ativo, tratando os pacientes por completo, ele morreu de Covid. Ele saiu de uma UTI que fazia simplesmente o protocolo que a gente chama outro protocolo fatídico, que é de fazer um protocolo só nas UTIs, desinflama o paciente, ele vai para o quarto, ele morreu de trombose difusa no quarto do hospital, porque não estavam dando para ele o anticoagulante. Então, esse conflito se estende até os nossos hospitais. Mas a gente pode resolver, porque o paciente não precisa, ele tem o direito de ter o seu pulmão tratado na fase inicial. Quem de nós quer ter um pulmão estragado para falar, agora eu vou te tratar, estou com um tubo te esperando, tratei colegas assim. Priscila, você me socorre, porque amanhã eu vou acordar morto. Colega de Goiás, 3 infectologistas viraram para mim e falaram, calma, fica tranquilo que a sua vaga na UTI está reservada. Nós não queremos ser tratados na UTI, não tem necessidade. O que nós iríamos oferecer aqui, nós podemos oferecer lá, através de uma gestão municipal de saúde efetiva, com ações efetivas. A gente pode ter no CESP técnicos altamente capacitados, o paciente vai lá receber um sorinho na veia e pronto. O nosso hospital de Aimorés, porque o SUS está defasado de tabela, vocês sabem quanto o hospital cobra para aplicar um medicamento? E eu falo isso ao nosso diretor e a gente questiona. Um paciente que compre uma injeçãozinha de ceftriaxone que custa R$30 e vá ao hospital para aplicar na veia, ele tem que pagar R$200 por um equipo, um soro e um funcionário que vai aplicar aquilo nele. E o paciente fala, eu achei que era só eu trazer o remédio. E o paciente volta para casa. Se você levar lá a injeçãozinha para aplicar no seu bumbum, o técnico que está lá contratado para ir lá te medicar, vão te cobrar R$50 para dar uma agulhadinha no seu bumbum. E se seu filho precisa de 7 agulhadinhas, como que ele vai comprar 7 vezes 5, R$350, se ele não tinha nem os R$50 que o hospital cobrou pelo remédio, ele foi comprar o remédio na farmácia, porque na farmácia custava 30. Então, nós precisamos de socorrer a nossa população, precisamos socorrer o nosso Brasil. A conduta do Ministério da Saúde recomendada desde maio do ano passado é não espere. A conduta do Ministério da Saúde de agora é atendimento imediato, salva vidas. Atendimento imediato não é ir lá olhar para o médico e ele falar, que bom, deu positivo, você está com febre, vai para casa. E não fazer nada. Isso não precisa ser médico, né? Vem à Câmara de Vereadores e fala, eu estou com febre, que bom, de pirona, e vai para casa. Vocês sabem prescrever isso? Não sabem? Agora a gente precisa de uma equipe médica treinada para tratar, e para isso a gente precisa parar de brigar e falar que não tem evidências, porque não faltam evidências. Falta a gente realmente unir todas essas ações, vacina, estilo de vida saudável, profilaxia medicamentosa pré e pós-exposição, profilaxia medicamentosa pré-vacinal, para a gente não queimar nossas vacinas, tratamento pré-hospitalar, que nos dê chance de reduzir o colapso nos nossos hospitais. Isso são ações que se somam e não competem entre si. Não falta o benefício de estimular a nossa população a ter saúde física e mental. Retorno às aulas, eu apoio, e eu coloquei isso aqui porque as nossas crianças estão doentes, passando fome, sofrendo abusos em casa. Eu tenho 2 crianças. E crianças que têm o que comer e que têm aonde brincar. As nossas crianças, a capacidade de aprendizado está sendo perdida, porque elas não estão indo para a escola. Esse foi um estudo da Suécia, publicado agora em fevereiro. A Suécia tem 2 milhões, próximo a 2 milhões de crianças. Eles observaram, compararam as crianças que iam para a escola e os professores, comparado às crianças e professores que não iam para a escola, ficavam em casa em estudo online. O que se observou nessas crianças que iam para a escola? Entre 1 e 6 anos, a idade pré-escolar, não tiveram mais Covid do que as que não foram.
Então, 10 crianças griparam em casa e 10 griparam na escola, na mesma proporção. A escola não fez diferença se as crianças pequenas iriam gripar ou não. Em relação à idade escolar, crianças entre 7 e 16 anos, o risco de ter Covid foi menor. Ir para a escola e sair de um ambiente fechado dentro de casa, que abaixa a nossa imunidade, que nos expõe a quem está doente num ambiente fechado, protegeu os nossos jovens. Eles foram para a escola e adoeceram menos, da mesma forma os professores. E nenhuma criança de quase 2 milhões de crianças na Suécia foi a óbito, porque, graças a Deus, a Covid-19 poupa nossas crianças. Elas adoecem menos, elas ficam menos graves, elas morrem menos. Então, as minhas filhas foram para a escola hoje, com muita alegria e satisfação, fazendo a profilaxia delas, e mesmo aqueles que não fazem, a escola é saudável. Isso aqui é um exemplo de uma escola mesmo sem profilaxia medicamentosa. E um detalhe, a Suécia não usa máscaras. A medida recomendada é higiene e distanciamento. Essas crianças frequentavam escolas respirando saudável, correndo, pulando e brincando sem máscara. Então, não faltam evidências para a gente mudar as nossas ações no nosso município. Eu apoio a volta às aulas, eu apoio o tratamento imediato da Covid em qualquer fase, com cuidado médico e de equipe de saúde, fazendo busca ativa. A gente precisa vencer a Covid no Brasil, em Aimorés, nas regiões vizinhas, porque se a gente vence o vizinho, não tem as suas ações, os de lá contaminados vêm aqui, a gente não interrompe esse ciclo de disseminação. É preciso descontaminar a nossa casa, nossos serviços de saúde, a nossa sociedade. Como faz isso? Com IVM, HCQ, vitamina D, hábitos de vida saudável, comida, fruta nas escolas, correr, pular, brincar. Isso é vencer essa doença que tem nos vencido, porque a gente tem feito tudo o contrário, prendido dentro de casa, ficado com medo, parado de respirar, parado de comer. E isso tem nos adoecido. Até quando, doutora, você vai tomar IVM semanal e HCQ diário, porque eu tomo diário? Até vencer a epidemia, se vocês me ajudarem. Porque se nós todos buscarmos ações efetivas, a gente vence a doença. Você vai continuar tomando? Vou continuar tomando. Preciso trazer aqui uma foto das minhas enzimas hepáticas? Se quiserem, eu trago, estão normais. Teve Covid? Tive. Ué, você fez tudo isso e teve? Tive. Estou viva aqui tratada. Teve quantas, doutora? 3 Covids. Tem tratamento? Tem. Se adoecer 100 vezes, trata 100 vezes. E para a profilaxia, não. Porque se você adoece com profilaxia, sem profilaxia vai ser pior. Então, existe profilaxia 100%? Não. Existe tratamento eficaz 100%? Não. Existem ações que se somam, e médico que cuida, e estilo de vida, e todos juntos precisa de vocês garantindo ao município acesso a tudo isso. Profilaxia, tratamento aos adultos, às crianças, às gestantes, lactantes. Chega de isolar sem tratar. Nós contaminamos o mundo. Nós fizemos uma nota técnica médica, preparamos para a Câmara de Aimorés, para a Câmara de Resplendor, para a Câmara de Tueta e para a Câmara de Baixo Guandu. Os colegas médicos estão assinando, são esses médicos aqui que vocês veem: Darildo, Líder, Osvaldo, Hélio, Paulo Rodrigo, Maria Ângela, Paulo Desidério, Luciano Barbosa, Roger Vieira, Simone Vieira, Luciene Cristina, Norma Nagni, Getro Saúl, Robson Cleus, Karine Costa Longa, Bruno Neitzel, Letícia Menezes e eu, com muito prazer, em um levantamento científico, uma nota técnica científica com o nome de todos os remedinhos que nós temos no posto, baratos, seguros, acessíveis, que podem ser usados com toda a indicação, cuidado e vigilância médica, com segurança. Não existe um kit, nem uma fórmula mágica, existem condições de vencermos a doença com gestão. E o objetivo dessa nota técnica é exatamente que os senhores acolham e criem um projeto de lei que garanta à população aimoreense acesso a atendimento médico, não só médico, fisioterapeuta, pediatra, o que for de especialidade, atendimento hospitalar que é treinado, equipes que se reúnem, insumos que prescritos vão estar disponíveis. Então, nós precisamos que essa nota técnica sirva de apoio e seja acolhida por vocês através de um projeto de lei, e que se crie um comitê de crise municipal do enfrentamento à Covid, com médicos e gestores, para a gente avaliar todos os casos frequentemente, vencer essa doença.
e que possamos, assim, seguir juntos na esperança de dias melhores, de menos lágrimas, mais abraços e mais sorrisos, porque realmente chorar não nos faltam lágrimas por tantos entes queridos e amigos que a gente já perdeu. Obrigada, desculpe o